Tudo começa quando Lalinha fala para Carlos Daniel que a senhora Paola não está no quarto, e ele manda ela procurar em outro lugar, mas Lalinha fala que ela não está na casa porque se foi de viagem. Carlos Daniel vai para o quarto correndo, e Lalinha vai atrás, e entrega a chave que ela deixou no portão, e também mostra o bilhete que ela deixou. Ela fala que a patroa estava triste e que disse que iria viajar, mas não naquela noite, e então Carlos pergunta se ela não deixou nenhum recado para ele, e Lalinha diz que sim, e conta que ela pediu para dar o diário dela para ele 2 dias depois, mas se ele quiser pode dar agora, e então Carlos Daniel diz que sim, e ela entrega para ele. Enquanto isso, Paulina está em um quarto de hotel pensando em Carlinhos, chorando por ela ter ido embora e deixado ele, e então resolve pegar a bolsa e sair do quarto. De volta em casa, Carlos Daniel fala para Lalinha não contar sobre a patroa para ninguém, e então sai do quarto. E nisso vovó Piedade aparece e pergunta o que está acontecendo, e ele conta que ela foi embora. Por outro lado, Paulina está no mercado quando vai pegar um refrigerante e encontra com Célia e as duas se abraçam. Vovó Piedade fala para Carlos Daniel ir atrás de Paola, porque eles necessitam dela na casa, e o neto fala que precisa contar algo terrível. E a vovó pergunta se é sobre Paola não ser Paola e sim uma usurpadora, e deixa ele surpreso. Lalinha escuta tudo do lado de fora, e a vovó explica para Carlos Daniel que já sabia há muito tempo, e fala que ela é uma boa mulher, e pede para ele ir atrás dela. Mas Carlos diz que não sabe aonde ela está, e diz que deveria ter denunciado porque é uma delinquente, e comenta que ela nem pensou nas crianças, e garante que Carlinhos vai ficar muito mal, e pode até ficar doente. No mercado, Célia fala para Paulina que está trabalhando na cidade grande, e comenta que ela sumiu, e Paulina fala que sua vida virou uma novela. E então Célia chama ela para irem até sua casa conversar. Elas vão, e Célia quer saber por onde ela andou. E Paulina resolve contar que aquela mulher da pulseira exigiu que ela fosse se passar por ela em sua casa, aproveitando que as duas se parecem muito, e deixa Célia chocada. E nesse meio tempo, Carlos Daniel chega na fábrica e vai até a sala falar com Rodrigo, que pergunta o porquê ele está tão pálido, e Carlos conta que a usurpadora fugiu de casa. Célia fala para Paulina ficar tranquila e deixar isso como uma parte de seu passado. Mas ela fala que não é só isso, e que as crianças gostam muito dela, especialmente o menino, e Célia comenta que ela também deve ter tirado uma casquinha do marido. Mas Paulina garante que não, porque ele não era dela, e então pergunta se tem um quarto disponível ali, e Célia fala que vai se informar, mas ela pode ficar ali com ela por enquanto. Rodrigo fala para Carlos Daniel que a culpa é deles por Paulina ter ido embora, e diz que precisam fazer ela voltar, mas Carlos Daniel diz que ela cometeu um crime, porém Rodrigo quer saber como ficarão as coisas por ali, as crianças, a casa, a fábrica, o empréstimo, e fala que talvez Paulina tenha ficado muito pressionada. E entende a situação dela. Carlos Daniel fica surpreso, e Rodrigo conta que ficou pensando nela a noite inteira, e que com certeza não é uma pessoa ruim. E se soubesse aonde ela está, iria lá para pedir que ela volte. E nisso Lalinha conta para William que a senhora Paola foi embora, e que dessa vez parece que não vai voltar, e ele fica surpreso, e ela conta que a patroa mandou entregar o diário dela para o marido. Um tempo depois, William chega na sala de Stephanie e conta que a usurpadora foi embora, antes que colocassem ela na cadeia, e deixa Stephanie satisfeita.
Em casa, Carlinhos está pintando na sala, e nisso Pedro pergunta para Lalinha pela senhora Paola, e ela conta que a patroa foi embora da casa, e o menino acaba ouvindo tudo. Pedro fala que Lalinha está falando besteira, e ela garante que é verdade, e pede para ele esperar os dias passarem, para ver que ela não voltará, e então Carlinhos fala que se sua mãe foi embora, ele também fugirá daquela casa. William conta para Stephanie que a usurpadora deixou o diário de Paola para Carlos Daniel, e ela fica horrorizada e diz que o irmão não pode ler isso, porque ela deve ter escrito o que se passou entre eles dois. Na fábrica, Verônica entrega o convite do casamento de Viviana e Leandro, e fala que a senhora Paola será a madrinha, mas Carlos diz que não, e Verônica quer saber o porquê, e Carlos Daniel conta que ela foi embora da casa dele. Stephanie e William chegam em casa correndo e vão para o quarto de Paola, e Stephanie fala que eles precisam achar isso antes que seja tarde demais. Eles não acham nada, e então vão até o quarto de Carlos Daniel, e Stephanie vê o diário, e pergunta para William se talvez o irmão já tenha lido. Verônica fala para Carlos Daniel que ela precisa ir atrás da senhora Paola e pedir perdão, porque precisa dela, mas ele fala que não pode, e Verônica diz que não quer pensar que tem culpa nisso, mas Carlos garante que não, e que a situação é mais grave do que ela pode imaginar. Stephanie fala para William que vai ler o diário e arrancar todas as folhas que falam sobre ele, porque seu irmão não pode descobrir isso, mas garante que depois vai colocar o diário no lugar, e então manda William voltar para a fábrica e vai para o quarto começar a ler. Paulina chega com suas coisas na casa de Célia, que comenta que ela poderia ter levado algumas coisas da mansão, mas Paulina fala que não tem coragem de roubar nada de ninguém, e diz que não quer incomodar ela, mas Célia fala que não é incômodo, e que elas podem voltar a ser as boas amigas que eram, e Paulina comenta que queria pedir para Filomena ir viver com ela. Stephanie termina de ler o diário e vai colocar no quarto do irmão, e nisso William está tentando distrair o cunhado, e fala que Leda ligou para ele, e manda Carlos Daniel retornar para ela, e nisso ele vai para o quarto e pergunta se Stephanie já devolveu o diário, e quer saber se ela precisou arrancar folhas. E ela diz que muitas, e deixa ele sem graça. Leda fala para Carlos Daniel que quer vê-lo, mas ele diz que está cansado, e então ela fala que ele deve estar com desculpas, porque agora deve estar se apaixonando pela usurpadora, mas ele garante que não, afinal agora nem poderia, porque ela foi embora da casa. Mais tarde, ele começa a ler o diário de Paola, e na primeira página está escrito que ela iria se casar com ele, e que estava muito apaixonada, mas que infelizmente teriam que viver com a família insuportável dele, mas que suportaria tudo para ser sua esposa. Carlinhos olha para o portão e diz que seu pai já chegou, mas sua mãe não, e então Lalinha deve ter dito a verdade. E garante que vai embora no dia seguinte para procurar por ela. No quarto, vovó Piedade fala para Carlos Daniel que acha que Paulina se apaixonou por ele, e com certeza ela daria filhos para ele e seria uma boa esposa, mas ele diz que as coisas não foram dessa forma, e espera que o final desse drama chegue logo. No dia seguinte, Carlos Daniel fala para Carlinhos que a mãe dele foi viajar a trabalho, e o menino desconfiado pede o número de telefone do hotel porque quer falar com ela. Carlos Daniel fala para ele esperar que ela ligue, e diz que eles não podem esperar por ela para a operação dele, mas Carlinhos chora dizendo que sem ela não vai operar, e pede para o pai pedir para ela voltar. Mas Carlos Daniel diz que não pode fazer isso.
Um tempo depois, Carlinhos está em seu quarto com o cofre quebrado e pega todo o dinheiro que está lá dentro. E nisso, Paulina se lembra dos momentos na casa e chora de saudade. Adelina vai chamar Carlinhos para almoçar e então se depara com o cofre quebrado e um bilhete dizendo que foi buscar a mãe e que não voltará até que a encontre. E então Adelina corre e grita por Lalinha, e as funcionárias vêm correndo. E ela fala para Lalinha ir buscar o menino, porque não deve estar longe. E nisso, a vovó aparece e pergunta o porquê dos gritos. E Adelina conta que Carlinhos fugiu de casa e mostra o bilhete para ela. Na empresa, Carlos Daniel fala para Rodrigo que vai pedir o médico para adiar a operação de Carlinhos, porque não pode lidar com isso agora. E em seguida o telefone toca e a vovó Piedade, dizendo que tem um grande problema com Carlinhos. E Carlos Daniel pergunta se ele caiu, e a vovó diz que não, e conta que ele também fugiu da casa e deixa o pai paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.